Então, voltando aqui, retornando do nosso intervalo, vambora. Tem muita coisa para falar, são 30 dias rumo à aprovação, não temos tempo a perder. Hoje nós vamos matar recurso ordinário, adesivo e contrarrazões. Bora. Então, vamos lá? Súmula 161, fala o quê, Silvia? Inexistindo condenação em pecúnia, não cabe depósito recursal. Súmula 170, fala que as empresas sociedade de economia mista não estão dentro do privilégio do Decreto-Lei 779 de 69. Importante. Qual outra questão importante? Súmula 245. O depósito recursal deve ser feito dentro do prazo do recurso. O que significa dizer? Pode ser feito antecipado? Pode. Não pode ser feito tardio. Senão, vai operar um efeito chamado deserção, recurso deserto, ok? O depósito recursal deve ser realizado e comprovado no prazo previsto no recurso. Regra geral, 8 dias. Lembrando que embargo de declaração não tem custas nem depósito recursal, tá? E aí, o que eu havia falado está aqui também, que no caso dos 5 primeiros... Peraí. Tem aqui também, o depósito recursal, ele será feito até o limite do teto estabelecido pelo TST, tá bom? Fiquem atentos a isso, tem no nosso material. Beleza? Ok, súmula 161, súmula 170 e súmula 245. Importante. Súmula 170, que exclui a sociedade de economia mista. Súmula 245, que fala aqui para a gente da questão que comprovação do recurso, comprovação do depósito recursal no mesmo prazo do recurso. Eu tinha que falar uma coisa quanto à possibilidade de complementação do depósito recursal. Então, fiquem atentos. É possível complementar o depósito recursal? É possível complementar o depósito recursal. Ok? É possível complementação do depósito recursal. Sim, a parte será intimada para complementar. O que mais aqui? Já falamos dos pressupostos. O exercício do ius postulante, que está na súmula 425. O ius postulante das partes, estabelecida no artigo 791 da CLT, limita-se às varas dos trabalhos e ao RO. Então, significa dizer que o reclamante no exercício do ius postulante ou o reclamado no exercício do ius postulante pode, sim, interpor recurso ordinário, o que já não pode, ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do tribunal, do Superior Tribunal, do Tribunal Superior do Trabalho. Atenção, esse material é de sua... Olha, esse material pode estar à sua aprovação, então você tem que ler com muita atenção. Até rimou. Esse material pode estar à sua aprovação, então leia com muita atenção. Legal. Deserção do recurso, é importante falar. Pode ser considerada como abandono do recurso pelo recorrente em razão da falta do preparo no prazo legal. Vale ressaltar que antes do recurso ser considerado deserto, há a possibilidade de complementação no prazo de 5 dias ou conforme assinado pelo juiz ou pelo relator, conforme dispõe a OJ 140 da SDI 1, ok? SBDI 1 do TST. Então, prescrição, identificação da peça, já falamos, a peça, e depois a gente vai falar mais a partir da próxima semana só sobre isso. Estamos numa corrida para a nossa aprovação. Então, vamos lá, vamos falar do recurso adesivo. Recurso adesivo. Muito bem. O recurso adesivo,
ele não é cabível em todos os recursos. Inclusive, nós temos uma súmula, né? A súmula 283. A súmula 283, ela dispõe súmula 283 do TST. O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, RO, agravo de petição, recurso de revista e embargos, sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com recurso interposto pela parte contrária. Eu até havia dito, na aula passada, nós estávamos falando sobre estrutura de recurso, e eu fiz um comentário dizendo que o recurso adesivo, ele adere ao recurso principal. Se ele é aderente ao recurso principal, significa dizer que a sua vida, a sua existência, ela está compatível ao recurso principal. O que significa dizer isso? Significa dizer, se a parte recorrente no recurso principal desistir do recurso, o adesivo vai seguir a sorte do principal. Tudo bem? Então, o recurso adesivo não é um novo recurso. Não. Ele é um recurso aderente. Ele é um recurso que vai ser interposto no prazo das contrarrazões pelo recorrido, aderindo ao recurso principal. Então, eu tenho o recurso principal e a parte recorrida, que possivelmente não recorreu antes, às vezes até perdeu o prazo do recurso, ela vai surfar na onda do recurso principal. E o que vai acontecer? A vida do recurso adesivo depende do recurso principal. Então, o recurso adesivo, ele é cabível no prazo de 15 dias no recurso extraordinário, porque nós sabemos que recurso extraordinário, o recurso especial, eles possuem prazo de 15 dias, mas nós sabemos também que os nossos recursos típicos trabalhista, eles serão aplicados o prazo de 8 dias. Então, nós temos no recurso ordinário, no agravo de petição e nos embargos, recurso ordinário, agravo de petição, recurso de revista, RR, embargos ao TST, nós temos o prazo de 8 dias para interposição do recurso adesivo. Como assim, Silvia? O mesmo prazo das contrarrazões, que nós vamos aprender hoje também. Então, vamos lá. Falamos recurso adesivo. O que nos mostra o recurso adesivo? O que nós precisamos gravar? A súmula 283. Porque, na dúvida, eu olho ali e vou ver o rol das espécies possíveis de recurso adesivo. Artigo 997 do CPC. A gente tem aqui as regrinhas para o recurso adesivo, que nós não temos essa regrinha na CLT. Aplica-se subsidiariamente. Então, vamos lá. Cada parte interporá recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Sendo vencidos autor e réu, o recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro, deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado ainda o seguinte, olha só, aderir ao outro. Aderir ao outro significa ficar submetido àquelas decisões. Está aqui, ó. Cada parte interporá o recurso independentemente. No prazo do recurso, 8 dias. No prazo e com observância das exigências legais. Aí a gente tem aqui, será dirigido... não, parágrafo 2º ainda. Obrigado. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Independente é o principal, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras destes, ou seja, do principal, quanto aos requisitos de admissibilidade. Quais são os requisitos de admissibilidade? Preparo, sucumbência, que é a legitimidade, mas o quê?
preparo, tempestividade, regularidade formal, interesse. Então, todos esses pressupostos de admissibilidade deverão estar presentes também no recurso adesivo. Será admissível, aí aqui a gente tem no processo civil, que não se aplica ao processo do trabalho, apelação e recurso especial. Não temos essas hipóteses. Não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for considerado inadmissível. Então, só para a gente deixar claro, no recurso adesivo, ele é aderente ao recurso principal. Por ser aderente ao recurso principal, se existe aderente ou independente, tá, gente? Ou dependente do recurso principal. Se ele for negado segmento, se o recurso principal for negado segmento, a sorte do recurso adesivo decai, acabou o recurso. Se o recorrente desistir do recurso, porque ele pode desistir a qualquer tempo, o recurso adesivo também morre. E um outro detalhe importante, que pode ser uma perguntinha capciosa. O recurso adesivo submete-se à mesma análise do juízo de admissibilidade quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal? O recurso adesivo submete-se aos mesmos pressupostos de admissibilidade do recurso principal? Sim, o recurso adesivo submete-se aos mesmos requisitos de admissibilidade extrínseco e também aos requisitos intrínsecos, sem os quais ele não será conhecido. Ok? Então, vamos lá. Vou ler aqui uma sentença para a gente ver se a gente consegue. De uma sentença, exemplo aqui, de uma sentença no processo do trabalho, apenas o reclamante interpõe o recurso ordinário, no prazo de 8 dias. O reclamado tinha interesse em recorrer, mas perdeu o prazo. O recurso ordinário vai ao juízo que proferiu a decisão, que verifica estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade. O advogado do reclamado é intimado para apresentar contra-razões ao RO do reclamante e, nesse prazo, opta por recorrer. Isso deve ser feito em petição separada. Então, vamos lá. Nós temos as contra-razões do recurso principal, que nós vamos falar ainda hoje nas contra-razões, e nós temos o recurso adesivo. Então, como funciona? Primeiro, cabe recurso adesivo quando há sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca, Silvia? É quando a ação ela é julgada parcialmente procedente na decisão, na sentença em que o juiz identifica que as partes, ambas as partes, autor e réu, perdem e ganham. Por quê? Vamos imaginar, o juiz, numa sentença, ao analisar o pedido do autor, ele entende que o autor ganhou os pedidos 1, 3, 5, decaiu no 2 e no 4. Opa! O 2 e o 4, o autor é sucumbente, tem interesse de recorrer. E o réu ganhou o 2 e o 4. Então, ele tem 1, 3 e o 5, motivação para recorrer. Mas ele ficou lá na vida dele, esqueceu da sentença, e o que aconteceu quando ele esqueceu da sentença? Perdeu o prazo do recurso. Ao perder o prazo do recurso, o que acontece? Ele não pode mais recorrer. Isso é verdade. Aí, o autor que recorreu dentro do prazo para conseguir o pedido 2 e 4, que decaiu, o réu, recebe as contra-razões, que nós também vamos aprender hoje. Ele recebeu as contra-razões, ele vai fazer o quê? Recorrer adesivamente. E como que é recorrer adesivamente? É fazer um recurso sobre item 2 e 4, porque ele foi sucumbente. Então, significa dizer que o réu sucumbente, ele pode recorrer, que o autor sucumbente, ele pode recorrer. Silvia, pode recorrer quando? Quando for sucumbente. Quando surge o interesse de agir para recorrer? Quando há sucumbência. Quando há interesse do recurso adesivo? Quando há sucumbência recíproca. Então,
Então, a hipótese de cabimento do recurso adesivo está fundamentada na sucumbência recíproca, que é quando o autor e réu decaem do pedido, quando autor e réu ganham e perdem de forma recíproca, ok? Sucumbência. Então, existência de sucumbência recíproca. O recorrente não pode ter interposto o recurso principal sob pena de preclusão consumativa. Então, o recorrente interpôs o principal, o recorrente não pode mais exercer porque precluiu o prazo dele. Mas ele pode aderir ao recurso da outra parte? Pode. O recurso adesivo, ele deverá ser interposto no prazo das contrarrazões do recurso principal. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal. O recurso adesivo deve observar os mesmos pressupostos recursais e os mesmos trâmites do recurso principal, ok? Beleza? Então, vamos ver aqui uma possibilidade. A gente tem o nosso material. Então, você tem aqui uma peça. Nós vamos ver essa peça aqui, que fala de um recurso adesivo. Então, vamos lá. João Lucas trabalhou como motorista carreteiro da sociedade empresária Viajante Felizes S.A. durante 3 anos, quando foi dispensado sem justa causa, recebendo um salário de R$ 2.500 mensais, conforme anotado na CTPS. Descontente com o término da relação de emprego, João Lucas ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária. A ação foi distribuída ao juízo da segunda vara do trabalho de João Pessoa, recebendo o número XYZ. João Lucas formulou vários pedidos que assim foram julgados. Olha que interessante. Procedente o pedido de adicional de periculosidade, em razão do risco de assalto nas estradas, entretanto, na audiência inicial, o juiz indeferiu a produção de provas periciais, julgado desnecessário. Determinou o depósito do FGTS no período de 2 meses em que o empregado esteve afastado, por auxílio-doença previdenciário. 3. Foi indeferido o pedido de horas de sobreaviso durante o período que o empregado pernoita na boleia do caminhão. 4. Indeferiu o pedido de reembolso pela empregadora pelas despesas efetuadas com alimentação em serviço, em razão de comprovação do pagamento. Em face da procedência parcial, a empresa reclamada quedou-se inerte durante o prazo recursal. Porém, o autor vencido, também em relação a alguns pedidos na referida da ação trabalhista, interpôs recurso ordinário, com observância dos pressupostos legais de admissibilidade. Em seguida, o juiz do trabalho notificou as partes para que oferecessem suas razões de contrariedade. Em igual prazo, teve o recorrente. Diante disso, esse pedacinho aqui é que eu digo que são os sinais. Esse pedacinho aqui, ó. Diante disso, que está aqui no exercício, diante disso, ó, nesse parágrafo aqui, no terceiro parágrafo, depois do numeral 4. Diante disso, na condição de advogado da ré, na condição de advogado de quem? Da ré. Na condição de advogado da ré. A prova dá sinais. A prova, ela diz que lado que eu estou, de que lado que eu vou jogar, quem sou eu no jogo. Ela me diz qual a camisa que eu vou vestir, para que lado eu vou bater o pênalti. Na condição de advogado da ré, redija a peça prático-profissional para alteração do julgado em relação aos pedidos do seu cliente, que seu cliente foi sucumbente. Quem é o seu cliente? A ré, ciente de que a sentença não havia vício ou falha estrutural que comprometesse sua integridade. O que ele está dizendo aqui? Não cabe. Aqui, o que ele está dizendo? Que não cabe alegação de vício, que não cabe falha estrutural, que não há aqui que se falar em cerceio de defesa, que não há aqui em falar
errou improcedendo. Então, eu vou usar o recurso de revista com qual tese? Qual tese eu posso usar? Tese 1, eu posso usar aqui, ó, indeferiu a produção de provas periciais. Indeferimento de prova pericial. Porque o artigo 195 da CLT, ele dispõe que a produção da prova pericial é da essência para conhecer, para julgar procedente o quê? Periculosidade e insalubridade. Primeiro ponto. Determinou o depósito no período de 2 meses em que o empregado esteve afastado por auxílio-doença, código B31. Nós sabemos que o contrato de trabalho ele pode ser suspenso ou interrompido. E quando nós falamos de suspensão, nós estamos afirmando SS. Que isso, Silvia? SS. Silvia? Sem salário, sem trabalho, sem contribuições. SSS, sem trabalho, sem salário e sem contribuições. Se o acidente aqui esteve afastado, auxílio-doença previdenciário, aí você vai falar, Silvia, eu tenho que saber direito previdenciário. Pois é, meu querido, minha querida, nós vivemos na época da multidisciplinariedade. Eu estou fazendo o trabalho, mas eu tenho que saber previdenciário. E se você estudou comigo, você sabe SSS. Nós temos lá o artigo 3, vou olhar aqui na CLT para falarmos bonitinho, porque às vezes a nossa mente falha e nós não podemos falhar quando estamos falando de quê? Da nossa prova da ordem. Por quê? Porque nós precisamos estar afiados com todas as disposições legais. Deixa eu ver se eu quero aqui. Espera aí, não é 3 não, gente, é 473, viu? Com a hora faz a gente ficar... Espera aí. Ainda bem que eu conheço todas as pessoas desse curso. Artigo 471, e o artigo 473 fala do quê, Silvia? Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. E você tem que saber o que é suspensão e o que é interrupção. Suspensão. Suspendeu, sem salário, sem trabalho e sem contribuição previdenciária. Benefício previdenciário é causa de suspensão. Os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e tem o nome de interrupção. Os 15, a partir do 16º dia, o benefício de auxílio-doença previdenciário significa dizer que o empregado está doente com dengue, com Covid, com qualquer uma doença que tire hepatite, tantos ite, quebrou a perna. Então, isso é auxílio-doença previdenciário, que não tem a ver, que não tem conexão com o trabalho. Operou a hérnia de disco, enfim, ficou afastado por 2 meses. INSS, benefício previdenciário. Benefício previdenciário não gera contribuições por parte do empregador. Contribuição previdenciária e também não paga FGTS, não há recolhimento. Então, eu tenho aqui, benefício previdenciário, provas periciais que não foram conduzidas, que não foram concedidas, tá? O que mais que a gente vai fazer aqui? Vamos ver aqui quais são as teses que eu vou usar. Indeferir o pedido de reembolso, isso aqui foi a favor da empresa. Foi indeferido o pedido de horas de sobreaviso a favor da empresa. E aí, em face da procedência parcial, eu tenho 1 e 2 para recorrer. Ok? Muito bem. Então, eu já sei qual é a tese. Qual é a tese? Primeiro, a necessidade de prova pericial, que está no artigo 195 da CLT, e a questão de suspensão e interrupção, que eu vou falar aqui. Ok? Tranquilo? Muito bem. Já identifiquei aqui a sucumbência,
que o empregador, que a empresa, que eu sou advogado da empresa, na condição de advogada da ré, eu posso utilizar. Então, já sabendo disso, vou lá para o meu recurso adesivo. Aí, peça prático-processual, que vocês estão vendo aqui, linda, maravilhosa na tela, né? A gente tem aqui Viajantes Felizes S.A., é o seu cliente, empresa já qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que litiga com João Lucas, vem perante Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado interpor ao douto juiz da segunda vara do trabalho, né? Primeiro lá, a autoridade é quem é dirigida, João Pessoa / processo qualificação. Interpor recurso ordinário adesivo, com fundamento na súmula 283 do TST, combinado com o artigo 997, parágrafo 2º do CPC. Quando, uma dica aqui, muito embora nós tenhamos colocado de forma abreviada, quando nós colocamos muitas informações aqui, a gente já está poluindo bastante com números, aí a gente pode escrever Código de Processo Civil, tá bom? Então, ó, como aqui eu já tenho vários números, várias indicações, para não ficar parecendo uma receita de bolo, eu posso escrever do Código de Processo Civil. Silvia, se colocar CPC está errado? Não, mas facilita a leitura do examinador. Lembre-se, você quer que o examinador corrija com bastante boa vontade a sua peça. Então, informa que todos os pressupostos da admissibilidade do recurso estão presentes, entre os quais se destacam, tudo bem. Depósito recursal, custas processuais, tempestividade, os mesmos critérios que nós fizemos, o recurso ordinário. Nestes termos, data, pede que receba o recurso ordinário, pede que receba o recurso ordinário adesivo, pede a intimação da parte contrária para contrarrazões e posterior remessa do Tribunal Regional. Local, data, advogado, OAB. Nesse escopo, como vocês estão vendo aí no nosso modelinho. Beleza. Aí, na própria folha, eu vou escrever Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Já sabemos que para identificar a região, basta olhar o artigo 690 da CLT. Razões do recurso ordinário adesivo. Eu posso fazer aquela folhinha, como nós falamos aqui, da nossa peça, da nossa estrutura da nossa peça. Eu posso fazer assim também, ó. Não, ao egrégio tribunal, como eu coloquei aqui, e aqui eu vou fazer o quê? Recorrente adesivo, processo origem, recorrente adesivo, recorrido adesivo, tá bom? E aí eu já tenho esse escopo aqui, eu já tenho essa disposição daquela minha tutorial, aquele meu tutorial do recurso. Então, sigo a mesma coisa para o recurso adesivo. Razões do recurso adesivo. Já fiz o meu tutorial, já sei 1, 2, 3, 4. Nos autos do processo citado, foi protocolada a sentença que julgou parcialmente procedente a reclamatória trabalhista. O recorrente interpôs recurso ordinário, pugnando pela reforma da sentença. Assim, o recorrido apresenta recurso ordinário de forma adesiva pelas seguintes razões. 1, a admissibilidade do recurso. Você vai falar a parte que você foi sucumbente. Qual é a parte que foi sucumbente? Foi sucumbente porque o juiz não determinou a perícia, foi sucumbente quando o juiz mandou pagar 2 meses de benefício, mandou pagar, recolher o fundo de garantia por tempo de serviço, mesmo quando o contrato estava suspenso. Suspenso é o quê? SSS, sem salário, sem trabalho, sem contribuições. E não era devido. Silvia, fundamento como? Leu 471 e 473 e fundamenta da melhor forma possível. Ok? Aí, preliminar, cerceamento de defesa. O juiz aqui, ó, determinou o pagamento de perícia sem observância, determinou o pagamento de periculosidade sem observância, ó, sem observância do quê? Da realização de perícia. Tá bom? Depósito do FGTS, mandou pagar quando o contrato estava suspenso. Aí aqui eu tenho
parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Como é FGTS, a gente já coloca a lei também aqui. Aí eu vou fazer uma narrativa simples dos pedidos diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, bem como o seu provimento. Eu acabei não falando lá na peça do RO isso, mas quando falamos de recurso, é conhecimento e provimento, tá? Simples assim, né? Muito bom, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, a estrutura da nossa peça, do nosso recurso adesivo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Recurso adesivo. Recurso ordinário. E o recurso ordinário, quando ele é em razão da ação ordinária, que eu estava olhando ali. Fechamos, então? Recurso adesivo? Tranquilo? Quer fazer pergunta, Maiara? Quer fazer pergunta sobre recurso adesivo? Alguma dúvida? Não, professora, por enquanto não. Tranquilo. Recurso adesivo é tranquilo, né? Eu não acho ele muito complicado, não. É só seguir, é só observar bem. Agora, você viu que aqui, mais uma vez, o examinador ele diz, na condição do advogado da ré, de quem você é advogado. Sim. Então, fica mais fácil. Sim. Fica mais fácil no sentido assim, de você se posicionar, desenvolver a tese, e fica mais fácil. Você sempre tem que observar quem você está representando. Ok? Ok. Então, vamos para contrarrazões. A nossa última peça de hoje, contrarrazões. A contrarrazões também não é tão difícil assim. A gente, tudo na vida, a gente precisa treino. Treino, treino, treino. Treino, treino, treino. A gente precisa. Estou procurando aqui a peça. Aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa peça de contrarrazões. Não, mas se não tem aqui a contrarrazões, tem sim. Achei, está aqui. Nossa, contrarrazões. Beleza. Maiara, eu quero perguntar para você que está aqui presente. Me conta, você tem conseguido baixar os exercícios, fazer? Nós estamos agora na contagem regressiva. Você tem que se comprometer a estudar pelo menos 1 hora por dia. Você está conseguindo baixar lá o material na plataforma? Sim, estou conseguindo. A Lívia também me mandou no privado. Ai, que bom. Ela que me bom. mandou. Aí, essa semana eu não consegui fazer as peças, mas a próxima semana eu vou tentar fazer mais peças. E aí também eu vou ver o que a senhora corrigiu nessas outras. E aí eu vou ver qual foi o meu erro, né? Mas assim, mas Entender. você só errou aqui na peça, no direcionamento que você colocou Tribunal Superior do Trabalho. Sim, Tribunal eu dei Regional. mole. Só isso. E a sua disposição ficou muito boa. Eu gostei muito disso aqui. Que bom, professora, graças a Deus. Então, eu vou Estou no caminho certo. Está no caminho certo e a gente só massificar mais exercício. Sim. Eu vou ver se essa semana eu consigo fazer a peça mais as questões. Então, aí hoje a gente vai acabar contrarrazões, que seria, a gente teria 3 aulas para fazer isso, eu acho que hoje dá para acabar. Como nós já acabamos o direito material, a gente pode, amanhã, a gente não ter aula, você tenta fazer exercícios. Amanhã não tem aula? Porque aí a gente já deu um adianto aqui no processo. Tá. E a gente teria aula na terça, que é feriado, aí tu descansa, sábado e domingo. Se você fizer, me manda e a gente faz exercícios. Porque falta 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem aqui 5 peças para acabar. E isso em 2 aulas a gente vai acabar. Então, eu quero fazer mais exercício. E, de repente, a gente ter a aula amanhã, eu já vou deixar essas 3 gravadas hoje,
E aí, quem não assistiu hoje, pode assistir, vai assistir gravada mesmo. Quem ficou mandado de segurança, revista, embargos, agravos de instrumento. E cabem os recursos. Aí, na semana, a gente tem 23, cadê? 23, terça, 26, sexta, que a gente acaba o nosso conteúdo. A gente vai ficar só fazendo exercício. Tá. E correção de exercício, tá bom? E Tá de bom. direito material, você vê se tiver alguma dificuldade, você fala. Tá bom. Alguma coisa, quando começarmos a fazer o exercício, é que a gente começa a identificar a deficiência. Sim, tá bom. Tá bom? Então, Tá bom. vamos lá. Vamos falar das contrarrazões. Cadê meu celular? Eu abri aqui no celular. As contrarrazões, ela tem a finalidade de atacar não o recurso da parte contrária, mas as contrarrazões, ela tem a finalidade de fazer valer a sentença. O recurso ordinário e o recurso adesivo, quando adere ao ordinário, eles querem desconstituir a sentença. Enquanto que as contrarrazões, ela vai prestigiar a sentença. Então, o recurso ordinário ataca a sentença, o recurso adesivo ataca a sentença, porque houve uma sucumbência parcial. Então, ambos vão atacar a sentença. Agora, e as contrarrazões? Não. As contrarrazões irão valorizar a sentença. As contrarrazões, ela tem qual finalidade? Fazer valer a sentença. Então, nas contrarrazões, eu tenho que destacar a sentença. Então, vamos lá. As contrarrazões ao recurso estão previstas no artigo 900 da CLT e têm o propósito de impugnar as razões recursais, defendendo a sentença. Contrarrazões defende a sentença, diz que a sentença é boa, que a sentença foi dada, proferida de acordo com os elementos do processo, que a sentença não deve ser reformada, que a sentença deve ser prestigiada. Essa é a razão das contrarrazões. Então, vamos lá. O artigo 900, ele está dizendo o seguinte: interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecerem suas razões no prazo igual do recurso. Então, preste atenção. Se nós estivermos falando de um recurso extraordinário, o prazo para as contrarrazões será de 15 dias. Se eu estou falando de ordinário, se eu estou falando de revista, se eu estou falando de agravo de instrumento, se eu estou falando de embargo de declaração, qual é o prazo? 8 dias. Embargos de declaração, 5 dias. Então, eu vou respeitar o prazo do recurso. As contrarrazões serão apresentadas no mesmo prazo do recurso, ok? Prazo de 8 dias. Vale lembrar que as contrarrazões é a resposta ao recurso, mas as contrarrazões, elas irão prestigiar a sentença. Então, qual é o final? Qual é o grande final? Qual é a forma que eu vou terminar uma contrarrazões? Como que eu termino as minhas contrarrazões? Pelo não conhecimento, pelo não provimento e pela manutenção da sentença. Pelo não conhecimento, pelo não provimento e pela manutenção da sentença. Então, a estrutura das contrarrazões é não conhecimento e não provimento. Enquanto que conhecimento e provimento são os requerimentos essenciais, tanto do recurso adesivo, quanto no recurso ordinário, quanto no recurso de revista, a gente quer que seja conhecido o que nós estamos pedindo. Isso é o que é? No recurso. Nas contrarrazões, não. Nas contrarrazões, o que eu vou falar
que não seja conhecido e que não seja dado provimento. Então, a estrutura das contrarrazões. As contrarrazões são compostas em 2 folhas, com folha, da mesma forma, com folha de rosto e com as razões recursais. Contrarrazões recursais, do mesmo modo. E qual a finalidade? A finalidade é o quê? Reforçar. Eu sou amiga desde cutículazinha da sentença. Nas contrarrazões, a gente tem que reforçar a sentença. Nas contrarrazões, eu prestigio a sentença. Nas contrarrazões, eu peço o não provimento e o não conhecimento do recurso interposto. Então, vamos lá. Estrutura das contrarrazões. As contrarrazões são compostas por 2 folhas. Folha de rosto, mesmo endereçamento do recurso ordinário e do recurso de revista. Autoridade é quem é autoridade. Aí, a autoridade é quem será dirigida, vai depender. Se eu estou falando do recurso ordinário, a autoridade é quem é dirigida, é o juiz da vara. Se eu estou falando do recurso de revista, a autoridade é quem é dirigida, é o Tribunal Regional do Trabalho. Se eu estou falando de agravo de instrumento, eu vou me dirigir ao Tribunal Regional do Trabalho. As contrarrazões, elas serão dirigidas à autoridade que vai julgar o recurso principal. As contrarrazões serão dirigidas a quem vai julgar o recurso principal. Então, vamos lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Para identificar a peça, que a peça é uma contrarrazão, como que eu faço? Primeiro, inicialmente, verifica-se a linha do tempo. Inicialmente, verificar a linha do tempo. Já existe uma sentença e a parte contrária interpôs o recurso ordinário. Já existe uma sentença. A parte interpôs o recurso ordinário. A questão demonstrará que a peça visa a manutenção da sentença ou combater o recurso ordinário. A mesma coisa vai existir as razões com nome de contraminuta nos demais recursos, mas sempre haverá essa manifestação da parte contrária com as razões, contrarrazões ao recurso principal. Tá bom? E aí a gente tem aqui uma peça prático-profissional. Qual é essa peça? Então, vamos lá. Exame, foi no 20º exame, aqui é uma adaptação. Renato trabalhou como motorista para o restaurante Amargo Limitado, sempre tendo recebido salário fixo no valor de 1.600 mensais. Diariamente, dirigiu o veículo com as refeições solicitadas pelos clientes, as quais eram entregues por um ajudante. Foi dispensado imotivadamente, após 2 anos de serviço. Ajuizou reclamação trabalhista distribuída para a 9ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial, estipulado para os funcionários em bares e restaurantes, conforme a convenção coletiva firmada pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes com o Sindicato dos Garçons e Ajudantes em Bares e Restaurantes, ambos do estado do Piauí. Pleiteou o pagamento extraordinário pelo tempo de duração da viagem, de ida e volta, pois ficava com o carro da empresa que dirigia, que ficava sob a sua guarda. Pleiteou o salário in natura pelo uso do veículo do empregador, o qual ficava com o Renato ao longo da semana útil. Ao longo da semana útil. Pleiteou, cadê a diferença de equiparação salarial com outro motorista, qual inicialmente, por limitação física, teve sua função alterada quando recebia 2.000 mensais. Na audiência, após a apresentação da defesa com documentos, foram dispensados depoimentos pessoais. A parte autora declarou não ter outras provas. A parte ré requereu a oitiva da testemunha, a qual foi indeferida pelo juiz, gerando inconformismo da parte ré registrado na ata da audiência. 10 dias após o encerramento normal da audiência, o juiz prolatou a sentença de improcedência total dos pedidos, com custas fixadas em R$ 500. Inconformado, Renato
15 dias após ter sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, apresentou a medida jurídica cabível para tentar revertê-la sem juntar qualquer documento. Quando foi notificado, você foi notificado, advogado, repetindo, gente, você foi notificado como advogado da empresa para apresentar a peça prático-profissional em nome do seu cliente. Redija a mesma apresentando os argumentos pertinentes. O examinado deve fundamentar a sua resposta. A mera citação de dispositivo legal não confere pontuação. Então, aqui a gente tem a folha de rosto, como eu disse, idêntica do recurso, só muda o nome contra razões ao recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região competente, como eu já disse, também está no artigo 690. Aí a gente tem nestes termos local e data. E aí a gente vai, egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região que você já identificou. Como eu já disse, a gente identifica recorrente e recorrido, e aqui a gente vai para as contrarrazões, mas vamos seguir o padrão que nós já estabelecemos para o nosso recurso ordinário, né? Identificar recorrente e recorrido, número do processo, das razões recursais. Aqui é das contrarrazões ao recurso ordinário. Aí a gente tem tempestividade, coloca que você foi cientificado do recurso ordinário, coloca as datas, sempre nas contrarrazões, colocar que foi intimado em data tal, da sentença publicada em tal. Qual é a preliminar que nós vamos arguir no nosso recurso? Qual a preliminar? Intempestividade. Por quê? Porque o recorrente demorou 15 dias para interpor o recurso. Então, nas contrarrazões, nós vamos alegar 1, intempestividade. 2, da deserção. Por quê? Não pagou as custas, ele foi condenado, porque não foi conhecido o direito dele. Vamos alegar, aqui no caso das contrarrazões, a questão da instituição de julgamento, a reclamada teve indeferida a oitiva de testemunho. A gente pode falar aqui de cerceio de defesa. Lembra que eu disse que, geralmente, nos recursos, a gente sempre vai ter cerceio de defesa, nulidade da sentença, e esse cerceio de defesa, o amplo direito de defesa é o contraditório. Vai estar fundamentado em quê? Na ausência, no indeferimento do juiz para a produção da prova. Não esqueça isso. O cerceio de defesa está ligado em deferimento da testemunha, não adiamento da audiência, não produção de prova, seja pericial ou testemunhal. Um ato abusivo ou arbitrário do juiz gera nulidade e gera também cerceio de defesa. Regra geral, cerceio de defesa vai primar o recurso ordinário, recurso de revista e os recursos que a gente utiliza. Importante guardar artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Por quê, Silvia? Porque esse artigo fala de cerceio de defesa. Esse artigo fala do amplo direito de defesa e do contraditório. Tá bom? Aí aqui a gente vai fundamentar nas contrarrazões como contrarrazões eu fortaleço quem? Força, 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 sentença, eu estou contigo. Sentença, eu estou contigo e não abro. Tudo que a sentença deu, eu vou reafirmar como válido, possível, maravilhoso. Sempre que eu fizer uma contrarrazões, eu vou ressaltar as qualidades da sentença, o acerto da decisão. Então, Silvia, não é contraditório eu falar que houve cerceio de defesa, não é contraditório? Não é contraditório. Por que não é contraditório? Porque nas contrarrazões, eu vou usar tudo que me prevalece na sentença e vou rechaçar tudo aquilo que ajuda o autor. Se eu estou pelas contrarrazões, eu sou o recorrido. Se eu sou o recorrido, eu tenho que valorizar a sentença e rechaçar aquilo que o autor está pedindo. Aí aqui, preliminar de cerceio de defesa. Caso seja acolhido recurso que não merece provimento, sempre eu vou, se a gente usar uma palavra que não é muito técnica, né? Aspas, macetar, fecha aspas, é isso, né? Bater em cima
com aquilo que foi deferido para o recorrente. Ok? Eu sou recorrido. Nas contrarrazões, o advogado é recorrido. Nas contrarrazões, o advogado é o recorrido. O recorrente é quem entra com recurso, seja o recurso principal, seja o recurso adesivo. E o recorrido é quem vai fazer a defesa das contrarrazões. Ok? Equiparação salarial, aí ele fala que os requerimentos finais. Quais são os requerimentos finais de um recurso? Os requerimentos finais do recurso, conhecimento e provimento. Quais os requerimentos finais das contrarrazões? A gente pede assim, ó, diante do exposto requer que sejam recebidas as presentes contrarrazões com acolhimento das preliminares de intempestividade, de deserção, de cerceamento de defesa ao recurso ordinário, sucessivamente no mérito, seja negado o provimento ao recurso e que seja mantida a sentença. Nestes termos, local, advogado e OAB. Ok? Esse material está disponível. Você tem que acessar a nossa plataforma, realizar esses exercícios. Nós temos aqui ainda, né? Embargos de terceiro, embargos à execução, agravo regimental, eu vou falar, agravo de petição, ação rescisória. Essas peças, né, reconvenção já falamos, e exceção também. Faltam 3 peças, embargo de terceiro, execução, agravo interno, ação, faltação rescisória. Então, a gente tem, a partir de hoje, 30 dias. O que a gente precisa fazer? A partir de hoje, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos focar como a coisa mais importante dos nossos dias. Nós precisamos focar, porque nós temos um compromisso, primeiro com a gente, e depois com a nossa profissão. Qual é? Passar na prova, passar nesse exame, enfrentar essas perguntas, elaborar essa peça, que eu tenho certeza que caia qual peça for, todos vocês que estão assistindo essa aula, a Maiara que está aqui ao vivo, vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta. Agora é aproveitar todas as orientações que nós damos com relação ao prazo para estudar, o momento, aquele prazo, ó, tem quem pode estudar 30 minutos por dia? Tem uma regrinha que eu coloquei lá no grupo. Pode estudar 1 hora? Tem uma regrinha que está lá no grupo. Pode estudar 2 horas? A gente tem que pensar, eu preciso estudar 30 minutos todo dia. Todo dia, 30 minutos. Vou fazer o que com 30 minutos? Exercício, exercício, exercício. Vou ler a teoria e vou ouvir um pouquinho da aula. Se pegar a aula de hoje e exercitando, lendo um pouquinho no domingo, um pouquinho na segunda, a gente consegue fechar e sair aprovadas. Maiara, quer fazer pergunta? Professora, Não? tudo certo. Então tá. Então eu vou corrigir, terminar de corrigir as suas peças. Vamos começar a fazer o exercício na semana que vem. Na terça de manhã a gente termina os processos. Se a gente puder ficar um pouquinho mais, a gente fica, pelo menos 1h30, que aí a gente consegue mandar de segurança, recurso de revista, embargo de declaração. Aí na sexta a gente já pode fazer exercício do tudo isso que já foi dado e depois a gente pega as peças mais especiais. Agora é mão na obra, agora é passar, Maiara, agora é fazer o exercício. Ó, na nossa apostila, a gente tem... Cadê aqui? A apostila aqui tem a apostila de revisão, que tem uns macetes muito importantes e onde você marcar na sua CLT. A sua CLT já tem marcação? Tem. Beleza. Beleza. Depois, só dá uma conferida se está igual a que está aqui, ou se está faltando alguma, que aí você já marca. Ficou mudo. Professora? Oi? Ficou mudo. Está me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Ué, por que será que ficou mudo aqui? Não sei. Porque eu esbarrei aqui? Então, você chegou a ouvir eu falar para você conferir a marcação? Sim, ouvi.
Tá. Então, depois que conferiu a marcação, você vai conferir, eu vou pedir para a Lívia te mandar o caderno de exercícios. Ela me mandou Já caderno de mandou? questões, caderno de peças e o Então, checklist dos artigos. então, vamos começar a fazer esses exercícios, Mara. Vai Tá. fazendo, assim, vai exercitando, porque aí, na medida que eu for corrigindo, você vai vendo os acertos e erros e a gente vai trocando uma bola. Porque hoje, quando você me falou da sua dificuldade do mandado de segurança, eu percebi aqui o quanto você acertou. E aí, isso vai te dando mais segurança para fazer mais. Sim. Quando a gente vê que a gente está acertando, a gente caminha na direção correta. Tá bom? Tá bom. Então, a gente vai, são 21h51, vamos terminando por aqui. Quero que você estude. Amanhã aproveita para isso da manhã. Se você não for trabalhar. Tá, amanhã eu não vou trabalhar, não. Então tenta fazer o exercício. Terça-feira de manhã, feriadão, vamos estudar, de 8 às 9h30, tá bom? Tá bom. Então, fechou, Mayara. Beijo, Obrigada. professora. Bom final de semana. Beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus, tá? A senhora também. Tchau. Parada.